Eu estava aqui pensando sobre essa passagem de dois cegos, né, em Jericó, onde Jesus ali passa e a Bíblia diz que eles vêm até Jesus. E vindo até Jesus, eles, pedindo clemência, clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, ou compaixão de nós. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus chega para eles e pergunta: que queres que eu te faça? Mas antes de Jesus perguntar a eles o que queres, que eu te faça ou faça para vocês, tem uma coisa, é uma multidão, que tenta atrapalhar eles de se chegarem a Jesus, atrapalharem eles de terem uma conversa, com o Mestre. Isso acontece até mesmo nos dias de hoje, nas nossas vidas, onde muitas pessoas acreditam que a nossa solução nem Jesus vai dar jeito, Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele chegou para aqueles dois cegos e ele pergunta: que queres que eu vos faça? Mas nisso que ele pergunta: que queres que eu vos faça? Eu vejo uma coisa muito interessante, que é que Deus, ele está vendo a sua situação, ele vê o que você passa. Mas uma coisa que eu gosto de dizer é que enquanto você está passando, muitas vezes, seu momento de dificuldade, você fica pensando: mas por que Deus não faz nada? Por que Deus não muda isso? É o seguinte, eu vejo assim, Deus, muitas das vezes, ele não muda a situação enquanto você não pede. Sabe por quê? Porque se ele fizer sem que você peça, depois você pode dizer assim: eu não pedi nada, não foi eu que quis. Então eu quero te dizer, seja humilde, peça a Deus para agir na tua causa, e quando ele começar a agir, deixa ele agir. Porque ainda tem gente que não deixa Deus agir, pede para Deus, quer que Deus faça alguma coisa, mas tem que ser do jeito dele. Muitas vezes, quando Jesus ia curar uma pessoa, Jesus, às vezes, ele colocava da sua própria saliva na boca da outra pessoa, quando era um mudo, por exemplo. Quando ia curar um cego, às vezes ele pegava lodo, e passava na região dos olhos. Para alguns isso é um absurdo, não tem lógica. Mas eu quero te dizer uma coisa: deixa Deus agir do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque do jeito dele vai dar certo. Deus não precisa agir dentro da minha lógica, nem dentro da sua lógica. Como a pastora Patrícia bem falava, Deus, ele age fora da ótica humana. Então, o que eu quero te dizer é: peça a Deus o que você quer. E quando ele começar a fazer, deixa ele fazer, porque ele sabe o que ele faz. Mas peça a Deus. A Bíblia diz que quem pede, recebe, o que bate, a porta se abre, e quem busca, acha. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na tua causa e na tua vida. Novamente eu digo, peça a Deus. Seja humilde. Deus, ele viu a situação de Sansão quando ele estava sendo humilhado pelos filisteus? Sim. Mas quando foi que Deus começou a agir? Deus começou a agir, Deus deu força novamente a Sansão quando ele orou. Deus poderia ter feito Paulo e Silas saírem da prisão mesmo antes deles orarem e clamarem? Sim, poderia. Mesmo antes deles louvarem? Sim, poderia. Mas quando foi que Deus começou a agir nessa causa? Quando eles lá dentro oravam e cantavam. Deus poderia ter feito até mesmo o vendaval ter parado quando os discípulos começaram a ficar apavorados, e mesmo com Jesus dentro do barco? Sim, poderia. Mas quando foi que ele começou a agir? Quando eles chamaram a Jesus e falaram: Mestre, a tempestade está forte, ela pode nos matar? Ou nós quase morremos e o Senhor não se importa? Aí Jesus se levanta e diz: homens de pouca fé. Mas o importante é que ele vai lá, ouve ao chamado deles, dá
a calmaria. Então eu quero dizer, Deus quer ouvir o seu pedido. Deus quer ouvir o que você tem a pedir. Então, abra a tua boca, seja humilde e Deus vai trabalhar na sua causa. Receba isso em nome de Jesus.